Está no ar mais um podcast de Frente Comigo e eu já começo agradecendo a você pela audiência, a você que todos os episódios está aqui conosco e a você que chegou agora, que caiu de gaiato, não importa, já pegue o seu dedinho, vai lá, dê o seu like, se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos que toda semana, aqui de Frente Comigo, tem um personagem novo. E hoje o nosso personagem vai contar uma história inspiradora. Uma história que passou por etapas difíceis, mas trouxe um resultado de grande sucesso. Se prepare, tudo certo, porque a partir de agora é de Frente Comigo. E de frente comigo está ele, Ângelo Pasque. Como é que é? Difícil não falar? Pasque. Ângelo Pasque Júnior. Um prazer estar com você aqui, viu, Ângelo? Satisfação diretamente da Conectiva Internet. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Já virei seu fã pela sua humildade em receber anônimos como eu. Que isso, tamo junto. E vamos aí. Anônimo nada, são histórias inspiradoras como a sua, que eu tenho certeza que vai encantar e vai fazer esse povo compartilhar o nosso podcast. Ô Ângelo, você tocou num assunto importante, a sua história nos chamou a atenção, por isso foi o convite para trazer você aqui. Eu já começo, inclusive, pedindo para você falar um pouco do seu começo, porque para quem nos acompanha, até pedi o Léo para abrir essa câmera aqui, para mostrar tanto eu quanto o Ângelo. Meu povo, é o seguinte... O Ângelo hoje está à frente de uma empresa grande, a Conectiva Internet. Ela atua na região metropolitana de Belo Horizonte e tem um trabalho muito grande. Mas essa história começou lá atrás, de forma muito pequena. Por isso eu acredito que essa história do Ângelo vai ser inspiração para você do outro lado, que hoje começa a sua jornada e pensa, puxa vida, meu Deus, tá difícil demais. Será que eu vou chegar em algum lugar? Por isso, Ângelo, eu acho que para chegar aonde você chegou, precisou acreditar lá atrás, porque foi difícil demais, né, pela história que você me contou aqui, né? Foi muito difícil, Pablo. A história é um pouco longa, vou tentar resumir aqui, mas eu comecei no ano de 2000, 2001, eu era estagiário aqui na Urbel, companhia urbanizadora aqui de Belo Horizonte, consegui um estágio lá de técnico de informática. E eu pegava ali 4 ônibus por dia para chegar lá, depois ir para a escola. E isso ali, quando eu estava no ônibus indo para o estágio, eu ficava pensando, eu posso ser melhor do que isso aqui. E eu sempre tive vontade de empreender, né? Desde de novo eu já tinha essa vontade. E você já morava em Matozinhos nessa época? Já morava em Matozinhos. Sempre morou lá? Sempre morei lá. Não, eu sou de São Paulo. Ah, certo. Meu pai veio trabalhar aqui e a gente veio para cá. Já tem 40 anos que a gente mora lá. Aí meu pai tinha uma casa lá que ele alugava, né? Tava tendo muitos problemas com o inquilino, muita dor de cabeça. Aí eu falei para ele da minha vontade de empreender. Aí no início ele foi um pouco resistente e tal, queria que eu fosse mais, procurasse um trabalho de CLT, que naquela época era que todo mundo fazia, né? A pessoa estudava, fazia uma faculdade, fazia um concurso, depois se aposentava. E era a expectativa, o sonho de todo pai, né? Pai. Que você trabalhasse em uma grande empresa, ali se aposentasse, era o perfil, né? Só que eu não gostava daquilo, né? Eu tinha vontade de empreender, só que eu não queria ser um médico, não queria ser um advogado, não queria ser um engenheiro, eu queria ser o dono da clínica, o dono do escritório. Eu não tinha vontade de estudar, não gostava do que eu estudava. Para mim aquilo ali eram coisas que eu não iria usar na minha vida. E de fato, né? Para falar a verdade. Eu estudei muitas coisas que eu não usei para nada, né? Então, no meu pensamento, foi uma perda de tempo. É mesmo, outro dia eu tava pensando, gente, eu nunca consegui aprender raiz quadrada, e é verdade. Hoje eu agradeço a Deus que eu não uso para nada. Não tem como, a gente não sabe não. São muitas coisas. É muito técnico, né? Para algum segmento específico, né? Aí eu era um cara técnico, né? Meu pai queria que eu fizesse faculdade, eu nunca quis fazer. Gostava mais da parte técnica mesmo e descobri que eu tinha uma aptidão ali para a parte de informática. Aí ele concordou. E nessa época a informática era uma coisa ainda muito... Tava começando. No início, né? Era novidade para muita gente. Tava começando, a época da internet de escada, aquela época ali ainda.
E eu venho dessa época, fiz curso de datilografia, então já sou daquela época. A, S, D, F, G, e daí vai. Sou dessa época aí. Aí ele concordou, né? Liberou a casa e na época eu já namorava com a Graziele e chamei ela para me ajudar, né? Eu fiz uma proposta para ela e nisso ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos morar junto então e vamos fazer a empresa. Tudo no mesmo lugar. Legal. Aí você imagina uma casa... Daí surgiu aquele jargão, junto e misturado. Imagina uma casa de 2 cômodos e uma sala e você morando lá e trabalhando no mesmo lugar. Sensacional. Foi assim que a gente começou. E foi muito difícil, porque era uma coisa nova para mim, para ela, e acabou que a gente até entrou em atrito depois, e ela saiu, eu fiquei sozinho. E e fui tocando, né? Eu dava ali curso de informática, e Windows, Word, Excel. E já era conectiva nessa época? Já era conectiva. Com nome conectivo? É. Eu escolhi esse nome na época, do nada assim, eu escolhi. Tinha relação com conectividade, né? E na época eu queria trabalhar muito com tecnologia. Meu sonho era trabalhar com tecnologia e atender grandes empresas, né? Inclusive, na época eu fui procurar emprego nessas empresas lá da região, porque lá tem muita cimenteira, tem mineradora, e eu não consegui emprego. Naquela época, aliás, desde que eu me entendo por gente, esse Brasil está em crise. Então, não tinha oportunidade. Sempre faltou, verdade. E principalmente com essas empresas você tem que ter QI, né? Quem indica. É natural. E a gente como eu não era da região, eu vim de fora, eu tinha uma certa dificuldade. Mas você nasceu em Minas e foi para São Paulo? Nasci em São Paulo. Seu sotaque já tá mais pra... Não tá tão paulista, não. Porque tem 40 anos que eu moro aqui, né? Eu vim pra cá com 5 anos. Então eu já sou mais mineiro do que tudo, né? Aí você abrir seu paletó, tem até o pão de queijo aí no bolso, né? É, com certeza. Adoro pão de queijo. Mineiro original, então. Tá aprovado. Aí nessa época eu comecei a procurar emprego, não estava conseguindo. E por incrível que pareça, eu bati na porta dessas empresas e elas não me deram oportunidade. E muitas delas hoje, posso dizer que uns 90% vieram a ser meus clientes. Olha que sensacional. Por algum motivo. Você falou uma coisa interessante, e a vida é assim mesmo, né, o Ângelo? Você não desmotivou, você queria aquela oportunidade, e Deus às vezes explica a vida da gente de uma forma tão dura, né? Poxa, você não entendeu, poxa vida, eu tenho perfil, sou uma pessoa que tem boa comunicação, por que essa empresa não quer me contratar? E às vezes o propósito de Deus, que você já tinha no coração onde você queria chegar também, já se preparava um lugar lá na frente para você. Bom, mas nesse momento ainda a jornada de luta continuava, né? Continuava. No início tudo é muito difícil, né, Paulo? A gente começa sem recurso. Meu pai, na época, ele tinha um carro velho, lá uma Brasília. Aí falou assim, eu vou vender esse carro aqui, porque ele tinha mais de um, e vou te dar o dinheiro para você começar a sua vida. E assim ele fez. E foi o que me salvou. Isso para você empreender no seu negócio. Eu começar a empreender. Nessa época, seu pai era técnico? Ele já atuava nesse... Ele era aposentado, mas ele não era técnico, ele não me ajudava ainda, porque ele começou a me ajudar na parte de internet. Nessa época era só informática. E ele era de outro ramo? Ele sempre foi da indústria. Da indústria, isso. Ele trabalhava para a Fiat. Mas aí a gente... Comecei ali, né, ninguém acreditava. O pessoal falava, vai procurar um emprego, CLT, isso aí não vai dar certo. Mas tinha algo ali que me movia. Eu queria continuar e queria tentar mais um pouco. E fui. Mas você tinha alguma referência ou só falou, não, no meu coração, eu quero atuar nesse segmento, vou empreender, vou arriscar? Ou você já tinha alguma referência nessa época? Não tinha referência. Na época não tinha referência. Comecei eu mesmo, criei meu próprio emprego. Criei minha oportunidade, porque eu não estava conseguindo oportunidade na época. Ah, sim, olha só. Eu tive algumas oportunidades de estágio, né? Nessa área de informática, de técnico. Fiz estágio em algumas empresas, foi o que me deu bagagem para começar o meu negócio. Aprendi algumas coisas e dali eu comecei. E aí, na verdade, a Conectiva surgiu por volta de 2003, não é isso? E nessa época, você era da área de informática, assim todo mundo falava, era informática, né? E você atendia as pessoas. Quais produtos que eram oferecidos para a sua empresa naquela época? Olha, vários. Eu tinha muita coisa a oferecer e sozinho. Eu trabalhava com cursos, eu tinha uma mini papelaria, tirava xerox, tinha uma escola lá perto,
fazia recarga de cartucho na época, de toner, dava manutenção em computadores e impressoras. Então eu fazia tudo, eu era tipo aquilo que eles falam, né? Assoviava e chupava cana ao mesmo tempo. Isso em Matozinhos. Matozinhos. E a demanda? Tinha muita demanda na época? Olha, tinha demanda. Tinha demanda, não muita, mas tinha. Nunca me faltou demanda. Porque eu fico imaginando, a questão da evolução da internet, a evolução desse mercado mesmo, foi bem lenta. Assim, depois é um boom, né? Mas para as pessoas, tanto é que você estava na região metropolitana, talvez na capital poderia ser mais fácil, né? Mas lá era o desafio. E aí você entendia e o seu propósito permanecia ali, você achava que seria ali, ou você pensou em sair da cidade, por exemplo? Não, naquela época não. Mas ali, todo mundo precisava de um curso naquela época de informática, que estava começando aquela questão de Windows, Word, todo mundo precisava daqui para arrumar um emprego. Então era uma coisa que, sim, já estava começando a ficar em alta. E computadores também. Principalmente computadores mais antigos, porque naquela época o dólar já estava alto, então ninguém conseguia comprar um computador novo. Ah, verdade, você tinha que reformar. Aí tinha que reformar. E aí que eu entrei, né, para dar manutenção, e só da época do Windows 95, 98, já instalei muito Windows. E assim, depois o dólar foi abaixando e eu comecei a vender equipamentos também. Chegava lá, pegava um computador e vendia, dividia para a pessoa ali de 12 vezes no carnê. No carnê mesmo. É mesmo? Na promissória mesmo. E o público dali de Matozinhos era muita gente conhecida também, né? Você já estava na cidade há muito tempo, né? Quem me ajudou muito foi a Graziele, que ela conhece muita gente lá, e a família dela é de lá, e ela foi me ajudando a conseguir os clientes. Então, assim, foi um conjunto, porque ela conseguiu os clientes e eu fazia o serviço, porque eu não tinha esse gingado de comunicação, de comercial. Nunca Você era mais do trabalho ali, da execução. Mais do técnico, E assim, nós dois demos certo nessa parte também. Foi por isso que a empresa também deu uma subida por causa disso. É o queijo com a goiabada, né? Exatamente. Formou. E aí, me conta um pouco da evolução disso. E pronto, ali você teve o início da Conectiva. Isso, teve o início. Né? E que queria sobreviver. Então você vendia papel, você recarregava cartucho, porque tinha que sobreviver. E você estava na casa do seu pai. Na casa do meu pai. Então assim, meio que aos trancos e barrancos ali. E como que foi a virada disso aí para você atuar de forma incisiva, até mesmo para esse mercado que foi evoluindo, né? Acompanhando a evolução dele. A virada de chave foi a internet. Né? Na época, internet via rádio. Né? Começou a surgir essa internet de uma forma clandestina. O pessoal pegava o Velox, né? Isso. Que era da Oi, colocava uma antena no telhado e distribuía entre os vizinhos ali. Olha só, rapaz. De forma ilegal, né? Porque não tinha licença. Porque para trabalhar com internet tinha que ter uma licença da Anatel. Só que a gente começava muito pequenininho, a gente não tinha dinheiro. A licença era cara e a gente não tinha dinheiro. Começava irregular. Aí teve um conhecido meu lá de Sete Lagoas, que foi até ele que me deu o toque. Ele chama Chicão, tem muito tempo que eu não vejo ele. Ele falou assim, lá em Sete Lagoas o pessoal está começando a trabalhar com internet via rádio. E eu conheço um cara lá que pode ajudar a gente a começar o negócio. Porque a gente não sabia muito bem como lidava com isso, era uma coisa nova. Aí ele chamou esse cara, ele cobrou um valor da gente lá, valor alto. Aí eu falei, ô Chicão, a gente vai ver como é que ele faz pra gente aprender. Vamos pagar uma vez só. Você já estava com a visão lá na frente. E assim a gente fez. Vimos como é que ele fazia ali, e aprendemos, e começamos a replicar aquilo. E foi dando certo. A gente colocou ali 30 clientes, daqui a pouco já tinha 50, daqui a pouco 70, daqui a pouco 100, porque a gente não tinha concorrência na cidade, era um provedor só e que atendia mal. E tinha demanda, muito. Tinha muita demanda, as pessoas chegavam lá na minha loja e falavam, estou precisando de internet, o provedor lá não consegue atender, a demanda está muito alta, a gente pede lá, demora 2 meses para instalar. Eu falei, tem uma oportunidade aqui. Que legal. Vou começar a ver isso. E assim fizemos. Então, na verdade, acaba que você também vendia o computador para a pessoa e fornecia o sinal de internet para ela. Exatamente. Porque tinha que provavelmente instalar alguma coisa naquela máquina, né? Uma antena para receber, né? Tinha que instalar a antena. Olha só, rapaz. Tinha que instalar a antena e o modem, né? Que chamam de... É o modem, né? Que faz a transmissão do sinal. E a captação para o pessoal receber. E o trem cortava na alta, funcionava?
Funcionava. Naquela época, 64K, né? 128K que a gente vendia, né? Comparando a hoje, né, que a gente tem 1 giga. Isso. É muita diferença, né? Mas ainda o povo usava muito para bate-papo, era uma coisa mais... os sinais eram para consumo diferente que é consumo hoje, né? diferente, não tinha essa capacidade que tem hoje, né? E vocês chegaram a atender quantos clientes, né? Via rádio que fala? Via rádio a gente chegou... Olha, nessa época aí que a gente começou, chegou a 100, 150. E nisso despertou então interesse para você buscar uma licença, né? Porque você viu que tinha demanda, a coisa estava fluindo. E era uma coisa rentável, entendeu? Era rentável. Muito mais rentável do que a informática. Na época eu comecei a perceber que isso aí dava dinheiro. Só que tinha o lado da ilegalidade, né? Que uma hora a casa podia cair. Exato. E foi o que aconteceu. Teve isso? Como é que foi? Aí chegou um concorrente lá na região, né, que já tinha licença, e me denunciou na Anatel. Ele fez uma denúncia lá. E aí, acabou. Milho, acabou pipoca. E sabe que o mais engraçado disso é que ele denunciou e ele era um conhecido meu. Eu já conhecia ele. Ele me ligou. Falou assim, ó, tô ligando na Anatel aqui, tô te denunciando. E você vê o que você faz aí, porque eles vão bater aí. Ó, confessou que denunciou. Aí quando ele me avisou, né, eu comecei a tomar as providências, pensando o que eu ia fazer, porque eu já sabia que eu ia perder tudo. Aí eu procurei parceiros para me ajudar, que já tinham a licença. Procurei em vários lugares, em 7 Lagoas. Aí tinha um fornecedor nosso, que a gente conversando com ele falou assim, ó, eu conheço uma empresa que vai te ajudar. Aí assim, passou o contato dessa empresa, a gente ligou, e essa empresa que ajudou a gente. A gente passou tudo para eles, na época, e a hora que a Anatel chegou, e eles vieram realmente, e na época eles vinham junto com a Polícia Federal, para lacrar mesmo. Trem sério, coisa séria. Já vinha para lacrar mesmo. Aí só que a gente já tinha transferido, né? E quando eles bateram lá, a gente já correu, já tinha transferido. Foi onde que a gente perdeu tudo. A gente transferiu, mas perdeu tudo. Mas o cliente continuou funcionando. E a gente começou a trabalhar para essa empresa. Então a gente deixou de ganhar, de ter rendimento, e virou um funcionário dessa empresa. Então a estratégia era fazer isso até a gente conseguir a nossa licença. E foi difícil? Foi difícil, porque era caro, era burocrático, né? Tinha que ter uma empresa especializada para auxiliar e tudo. E a gente começou a mexer com a internet em 2007, 2009 eu consegui a licença. 3 anos de muita luta. Aí eu desvinculei dessa empresa e comecei a tocar sozinho. Nós temos imagem, inclusive, eu pedi o Léo para colocar, a imagem que tem um povo pendurado ali numa antena. Você vai me dizer se essa época, qual seria essa época, esse momento? Por exemplo, ali, ó, aquele moço ali. Quem que é aquele moço ali? Aquele lá é meu pai. Seu pai, que legal. Tá de verde é meu pai, e em cima é o técnico que tá montando a nossa primeira repetidora oficial. Isso já era com base na licença, então. A partir da licença, ali já era repetidora de vocês. Que legal. Então, uma foto que significa muito para você, né? Significa muito. Essa foi a nossa primeira repetidora oficial, né, depois da ilegalidade. Foi em cima de um supermercado lá da nossa região. Tá ali seu pai, que queria te ver na Fiat, mas acompanhou o seu sucesso e investiu também, né? Não deixou de acreditar de alguma forma. Meu pai sempre foi meu alicerce, né? Desde o início. Me emprestando a casa, depois ele começou a trabalhar como técnico, sempre investindo ali na empresa também. Que legal. Não, isso é muito importante. Eu acho que essa base na vida da gente, tanto como você citou também sua esposa, que é um pilar importante, né? Sim. Que te ajuda, né? Te ajuda no caminho aí. E a família, né? Sempre. A família toda, né, Pablo? A família toda. Minha mãe cuidando das minhas coisas, a família dela, o pai dela também incentivando. Então a família é a base, né? Exatamente. Onde a gente se apoia, né? Nós temos também imagem, inclusive, agora eu peço lá para colocar, do antes e depois da conectiva. Acho que vale a gente já somar essa imagem agora para o povo entender um pouco mais. Essa época ali, quando tá a conectiva ali de verdinho, lá em cima, aquela época ali você vendia o serviço de internet, formatar aquela coisa toda, lan house? Era tudo ali junto ali.
Olha só. Já era uma loja bem bacana, vou te falar a verdade, né? Essa não foi a primeira, não. Foi, não? A primeira eu não consegui a foto dela, porque na época não tinha smartphone, era uma época mais de câmera e a gente não tirava muitas fotos. Mas essa aí já foi a terceira loja. E legal, tá ali o orelhão ali pra contextualizar a linha do tempo, né? Talvez quem é mais jovem não tá nem sabendo o que é ferramenta ali, mas aquilo ali, meu povo, é um orelhão, tinha um telefone e comunicava com as pessoas. Muita gente conhece. E agora, a foto de baixo já é a foto atual da unidade? Essa é a nossa sede lá em Matosinhos, né? A tão sonhada sede lá que a gente construiu com tanta dificuldade. Rapaz, muito bem estruturado, viu? Bacana. Eu tenho uma outra foto que você mandou também, que é a foto da equipe. Eu acho que a gente pode também mostrar ela aqui, né? Pode. É uma foto que mostra aí, esse é o time que faz parte da Conectiva Internet, né? É um time grande, hein, rapaz? Nessa época aí a gente tinha mais de 50 pessoas. Isso foi quando? Essa foto aí foi 2023. Olha só, rapaz. Essa foi a época que a gente teve mais funcionários. Que chique, Foi quando a gente comprou uma operação lá de Lagoa Santa. Que bacana. Agora joga pra cá, Léo. Pois é, Ângelo. Então, assim, superado essas etapas, passado por esses problemas, nesse meio todo, que podcast é assim, a gente vai lá na frente falando de uma coisa, volta falando de outra, mas tudo na vida o sucesso, ele depende de acreditar, né? Por mais que as pessoas às vezes vão dizer, olha, não dá, por mais que vão aparecer pessoas ali dizendo, olha, vou te denunciar, quem acredita de verdade, quem tem um propósito, vai entender que isso faz tudo parte de um processo. E esse moço fez parte de um processo. Mesmo ele lá te denunciando, foi importante para você realmente tomar uma decisão ali de se organizar de forma mais rápida, não é mesmo? Que isso acontece na vida dele. Só que você teve um problema com saúde nesse miolo aí, né? Como é que foi isso, lidar com tudo isso? Foi qual etapa, qual fase dessa jornada? Esse problema da saúde foi mais recente agora. Ah, foi recente? Foi mais recente, foi em 2024. Que eu tive um diagnóstico de um câncer, né? Um câncer de testículo. E que foi um baque para mim, né? Do nada surgiu esse câncer e o câncer tem algumas etapas, né? Tem aquele momento que você descobre que já é um baque, você já fica sem chão. Aí depois vai para a etapa que você tem que saber qual tipo que é. É o tipo agressivo ou é o tipo menos agressivo? Aí depois que você sabe isso, vem a etapa, já espalhou, não espalhou? Então são várias etapas aí que você passa e que são todas elas bem difíceis. Como é que é para você, assim, lidar com isso? Claro que você passou por tantas coisas, ainda passa que a vida da gente não é uma sequência, né? Não para de girar. Mas como é que você vê, e claro, superando, né, esse tratamento, essa doença, que acontece com muita gente, né? Mas você acredita que isso também é mais uma etapa da sua carreira, da sua jornada? Isso te fortalece de alguma forma? Com certeza me fortalece. Assim, como eu falo, um homem que faz uma quimioterapia, que faz uma cirurgia, que perde um testículo, para um homem isso né, você sabe como que a gente preza, né, pela nossa masculinidade. Então isso aí foi muito difícil, só que me tornou bem mais forte do que eu era, né, muito mais forte. Eu voltei assim, muito mais forte, né, isso aí, como Deus me sustentou tanto nessa época, porque assim, foi uma coisa que aconteceu e eu nem vi passar o tempo. Eu já caí na mão dos médicos certos, já fui tratando e foi difícil, que é uma quimioterapia, eu não desejo para ninguém, porque essa doença ela vem, ela chega, ela não pede licença e ela humilha a gente, porque a gente fica fraco, a gente fica dependente e é muito difícil. Quimioterapia eu não desejo para ninguém, porque é a pior coisa que eu já passei na minha vida e não quero passar de novo. Mas é a vontade do Pai, né? A gente tem que respeitar e o que Ele mandar é o que eu vou fazer e vou... Né? Eu sempre acreditei muito em Deus e agora ainda mais ainda. Mas a vontade dEle, o que Ele mandar para mim é isso mesmo. Você acreditou em algum momento que não pudesse dar conta? Você pensou nisso? Olha, quando você tem um diagnóstico, você já pensa, né? A primeira coisa que você pensa é que você vai morrer. Porque câncer, né?
Só que agora já tem mais recursos, né, do que antigamente. Né? Você já tem a quimioterapia certa para cada doença, né? Então o tratamento já é muito mais eficaz. E conversando com um médico, que é um médico assim, muito bom, referência aqui em BH, ele foi me tranquilizando, né? Essa doença sua aí é uma doença que progride rápido, mas ela morre rápido. Que bacana. Porque a quimioterapia foi dividida em 4 partes. Né? As 2 primeiras eu tolerei muito bem, mas na terceira, aí já me derrubou. Mas superou. Aí eu custei, né? Já tive vontade de desistir, cheguei a falar pro médico, ó, não tô aguentando mais. Essa quimioterapia aí não dá não, né? Porque é uma coisa que te mata para tentar te salvar. Então ela acaba com você. Ela te joga no chão e você fica sem forças. Só que ele falou, ó, preciso que você tenha mais um pouco aí de persistência, porque só falta mais uma e eu tenho certeza que vai te curar. E assim foi feito, foi difícil, a última foi ali arrastado, mas foi. Que legal, cara, importante isso. E com essa experiência, o que você tem a dizer para essas pessoas que às vezes acham que, claro, a doença também ensina, né? Deus tem uma forma de conduzir a vida da gente que tudo é ensinamento, né? Mas como empresário hoje que conquistou o objetivo lá atrás, passou por tanta dificuldade, o que você tem a dizer para essas pessoas que às vezes passam por momentos parecidos com os momentos que você viveu? O que eu tenho a dizer para elas é para elas não desistirem, né? Para elas persistirem, não desistirem, não deixar ninguém falar que elas não podem, porque todo mundo pode, né? E o fundamental é ter resiliência, ter persistência e não desistir. Acreditar em Deus, porque Deus sustenta a gente e é Ele que faz a gente ter força para conseguir seguir. Show de bola. Agora deixa eu voltar lá atrás, vamos pular essa etapa aí, vamos falar da sua luta de trás também, que eu acho que pode ser uma inspiração para muita gente. Lá atrás, quando nós mostramos aqui a Conectiva em 2003, você imaginava que a sua empresa pudesse chegar no tamanho que ela chegou ou, de fato, atuando no mercado que ela atua hoje? Ou a consequência do trabalho te levou para onde você está hoje? Eu não fazia nem ideia, não esperava chegar onde eu cheguei hoje. Foi uma coisa assim que foi acontecendo. Foi acontecendo e eu nunca tive aquela visão de só quero ganhar dinheiro, só pensar em dinheiro. Eu pensava em fazer as coisas certas para que elas evoluíssem e meu propósito de vida sempre foi ajudar também as pessoas. Dei muita oportunidade para muita gente que está começando. Minha maior alegria é fazer isso, porque eu não tive oportunidade. Para você ter uma ideia, eu não tenho carteira assinada até hoje, né? E não tive oportunidade, tive que criar a minha oportunidade. Então, o meu prazer é de dar oportunidade para as pessoas que estão começando, né, o primeiro emprego, treinar e formar essas pessoas, porque hoje eu consigo formar elas dentro da minha empresa. A gente tem um plano lá que consegue pegar uma pessoa e formar ela, deixar ela um técnico de internet. Então, isso que me move. Então, o seu propósito hoje também é capacitar essas pessoas para poder dar ela mesma... Assim, você não teve essa oportunidade, né? Você chegou onde você chegou, na raça, na luta. Isso. Mas hoje você consegue fazer isso com as pessoas de alguma forma, mas isso com um propósito pessoal? Pessoal. Que legal, cara. Propósito pessoal. Meu e da minha esposa, né? Ela também tem esse propósito de ajudar, até criou uma associação. E a gente pretende montar essa associação para formar pessoas carentes. Que show, bicho. Ela já está em andamento. Matozinhos mesmo? Matozinhos mesmo. Que legal. A gente vai formar essas pessoas e vamos dar oportunidade também, dentro do possível, na nossa empresa, para essas pessoas arrumarem um emprego. Você acha que o que falta para essas pessoas hoje seria, então, alguém que pudesse mostrar o caminho ou dar uma chance de aprendizado? Porque o mercado de trabalho hoje está tão difícil. A gente se fala muito, olha, tem emprego, algumas pessoas não querem trabalhar, ou às vezes o salário não compensa. Como é que você vê hoje como empresário e como patrão de muita gente, como nós vimos na foto ali? Como é que define esse mercado? Falta capacitação mesmo? Falta capacitação, falta as pessoas capacitadas.
Porque o mercado hoje está melhor do que era naquela época, né? Tem muito mais oportunidades. Só que falta pessoas qualificadas, né? E as pessoas também hoje elas não querem ganhar qualquer salário, né? Elas não têm qualificação e querem ganhar um salário alto. Esse que é o problema que a gente vê. E com certeza precisa de qualificação. A gente não tem como contratar, porque a gente não é uma ONG, né? A gente é uma empresa que precisa de recursos para ajudar as pessoas, e só que as pessoas têm que entrar por competência, né? E hoje o mercado tem muitas oportunidades, mas às vezes não são preenchidas por falta de capacitação Hoje em dia as pessoas querem mais ter antes de ser, ou seja, elas já querem chegar, principalmente os mais jovens, né? Não querem passar pelo processo de sofrimento, já quer chegar lá na frente, não é mesmo? Chegar lá na frente. E acaba que se embola em cima disso. Isso. Agora, eu queria saber também uma coisa, seguinte, como é que é o perfil de colaborador? Porque hoje a gente tem, hoje os jovens estão com a cabeça meio doida, né? Alguns querem posicionamento de trabalho diferente dos outros. Eu quero entrar nessa seara porque você, como empresário, talvez possa também dar o seu parecer. Como é que tá o mercado para galera jovem? Ou você tá tendo que contratar um time, às vezes, de pessoa com mais idade do que a outra? A gente tem uma certa dificuldade com o jovem, mas na nossa área de tecnologia, o jovem ele ainda é melhor porque ele tem mais aptidão com aquela função, né? Mas tem a dificuldade, né, dessa geração Z, eles são uma geração complicada, né, que não quer trabalhar, igual você falou, eles já querem chegar sendo chefe. Isso, né? Infelizmente, tá assim. Eles não querem começar de baixo, então a gente tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, eles têm facilidade com a tecnologia, que é o que a gente precisa, né, de ter agilidade, de ter essa facilidade que eles têm. Mas a nossa empresa hoje ela é diversificada, né, tem várias idades, pessoas que estão lá há mais de 10 anos, 15 anos, e tem jovens também. Que legal. Ó, deixa eu dar uma pausa aqui, quero falar com você que nos assiste aí, tá curtindo o bate-papo? Tá curtindo a história do Ângelo? Tem muita coisa boa aí pela frente, tá gostando aí, já tem até um joinha. Você que tá do outro lado, dê o seu like também se você estiver curtindo, comente aqui se você tá gostando da história do Ângelo, isso ajuda a engajar, viu? A levar para mais pessoas. Se você tá aqui assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, faça sua parte, né? Contribui também, meu filho. Mas se prepare, ô Ângelo, porque agora, como todo podcast, o seu não é diferente, nós temos um quadro. E aí, eu quero chamar o seu quadro, eu vou até olhar o nome aqui para não esquecer, que da última vez eu esqueci o nome do quadro aqui, o Léo ficou bravo comigo. Então, Léo, se prepare e coloca no ar aí, Mesa do CEO. Esse é o nosso quadro. Coloca aí, meu filho. Bom, esse é o nosso quadro Mesa do CEO. Você gostou da arte ali que o Léo fez? Bacana. Ele tentou fazer uma arte parecida com você. Ele coloca, não tem como colocar pelo menos a imagem, Léo? Deixa eu ver. Ou não dá? Não deve ter problema, não. Ele falou, você vai achar... Olha só, meu povo, seguinte, ó, esse é um desafio que a gente faz aqui para dar uma quebra no podcast. E aí, Ângelo, eu vou pedir o seguinte, ó, imagine você tá numa sala de reunião, uma grande sala, né? E pode escolher 3 pessoas para sentar no seu lugar hoje. Depois de tudo que você conquistou hoje, eu coloquei mesa do CEO, que é a mesa do chefe. Tem gente que não gosta muito que fala CEO, não, né? Eu mesmo não gosto. Não gosta, não, né? Então, eu fui gestor. Pronto, a mesa do gestor. Para você, 3 pessoas que você acha que poderia sentar na sua mesa ali, pode ser um grande artista, pode ser um grande empresário, uma pessoa que já se foi. Quem seria que você pode nos dizer 3 pessoas que hoje poderiam ocupar sua cadeira e levariam a Conectiva de forma coerente com os valores e com o pensamento que você tem? Cara, só 3 é pouco, hein? Porque são muitas pessoas que me influenciam atualmente, né? Mas... sabe um cara que eu admiro bastante, que é um baita comunicador, um baita empreendedor, um ser humano fantástico, por incrível que pareça, é o Ratinho. O Ratinho, olha só, ele é bravo, hein? Um cara que eu admiro como pessoa, como empreendedor, como comunicador. É um cara assim que eu vejo que fala a linguagem do povo, que sabe passar as informações, inteligente, que está por dentro do que acontece no nosso país, que dá opinião. Então eu colocaria ele.
Ratinho é da Rede Massa, ele tem um grupo de comunicação incrível aí, o cara é bom mesmo. E ele tem muitas empresas e é um cara assim muito, né? E para diversificar isso, eu colocaria uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que mudou a minha vida, que é o Frei Gilson. Sensacional. Um cara que mudou a minha vida. Você tá fazendo aí a coalição Miguel Arcanjo? Ainda não tô fazendo, não. Minha esposa levantou já às 4 da manhã. Mas ele é um cara assim que diferenciado. Eu nunca vi uma pessoa daquele nível. Um cara enviado por Deus mesmo. O compromisso que ele tem com a fé é incrível, né? Compromisso incrível. Se você acompanhar o Frei Gilson na rede social, você vai ver. Ele joga bola ainda. Ele tá jogando bola, daí a pouco ele tá rezando, mais tarde tá rezando, te convida pra rezar. É uma loucura o compromisso dele com a fé. Verdade. E é um exemplo, você falou, foi bem citado aí. Qual seria a terceira pessoa? A terceira pessoa era um cara de finanças, né? Que eu colocaria, um cara que eu admiro também, porque ele pensa fora da caixa. É o Renato Amoedo, que tem o apelido de Renato 38. É o cara dos bitcoins. É um cara que pensa... Ele é diferente. É um cara que pensa diferente, que expressa, que fala o que tem que ser falado e não tem medo. É um cara que eu admiro também. Colocaria. Renato Amoedo. É parente do João Amoedo? Não sei. Tem relação, não? Não sei. Eu quero até aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Tom Souto. O Tom tá lançando a primeira loja de Bitcoin no Shopping Oiapoque. Bacana. Bitcoin Box. Ele tá com a visão de popularizar o Bitcoin e eu acredito que o mercado passa por isso, né? Sim. Nosso amigo Zaca, ele também é um pesquisador dessa área. Ele deve ter uma fração assim, bem pequenininha do Bitcoin, mas ele tem um trenzinho lá, entendeu? E não conta pra gente, não. Até porque esse negócio é um mistério danado, você sabe que tem o dinheiro lá, mas sabe quem é dono da carteira, né? Mas legal, hoje essas pessoas que são referência nesse mercado financeiro, principalmente que entende dessa questão dessa moeda, desse Bitcoin, dessa reserva aí, né? São pessoas bem inteligentes que estão bem à frente do nosso time aí, que a gente espera de entender de finanças, né? Pois é. Por que eu quis perguntar e fazer esse quadro com você, Ângela? Porque, de fato, assim, como eu disse, para chegar onde você chegou, teve muita luta, teve muita dor, teve muito sofrimento, vamos dizer assim, teve bons momentos, claro, mas são valores que você vem construindo com o tempo, né? E aí, para sentar na sua cadeira, não pode ser qualquer um. Não estamos dizendo só de uma pessoa inteligente que vai conduzir a conectivo, que vai tratar o funcionário, mas são valores ali que prezam desde quando você se preocupa com o perfil do funcionário, capacitação desse funcionário. Então, assim, eu queria buscar isso mesmo para ver quem eram essas pessoas que você se referia ali, para poder entender um pouco mais do ponto de vista. Você se coloca com a Conectiva como uma empresa humana, vamos dizer assim? Sim. Você acha que seus funcionários sentem isso também? Como é que é? Porque hoje as empresas tratam as pessoas como máquina. Muitas empresas são assim, né? E se preocupar com os colaboradores é um papel importante para algumas instituições, né? É como diz o João Adib da CIMED, que é um cara que eu admiro muito também, o seu funcionário é o seu primeiro cliente, né? Então você tem que preocupar com ele, né? Porque não adianta a gente, o patrão andar com um carro importado e a empresa ficar jogada, né? O funcionário não ter ali um mínimo de conforto, né? E eu me preocupo muito com isso, né? De dar um conforto para meus funcionários, de procurar dar para eles alguns benefícios, e a gente tenta olhar muito esse lado humano, né? Porque, igual eu te falei, eu não sou movido a dinheiro, né? Dinheiro para mim não é o que me move, nunca foi. É consequência. É consequência, né? O dinheiro é consequência. Então eu sempre estou preocupado com eles, né? Por incrível que, apesar que eles muitos deles não acham que a gente se preocupa, né? Porque hoje eles enxergam o patrão às vezes como um inimigo, sei lá por quê. Às vezes eles não conseguem entender, mas a gente tem muita preocupação, sim, com a parte humana, né? Do que a pessoa está passando, um problema familiar, a gente tem muita preocupação com isso, sim. Que bom, isso é importante. Agora, você me disse lá atrás que não esperava nunca, né, que a Conectiva chegasse. Não. A consequência do trabalho te trouxe até aqui. Eu acho que isso é legal e quando as coisas fluem de forma natural é diferente. Agora, você consegue imaginar a Conectiva daqui a 10 anos? Você já parou para pensar? Não. Daqui a 10 anos eu não parei ainda não. Há 5 anos, por exemplo, já podemos dizer, falar assim, olha,
Daqui a 5 anos eu quero estar X, eu quero atuar em tal local. Você tem esses projetinhos na sua cabeça, alguma coisa assim? O nosso mercado é um mercado que muda muito, né, Pablo? Evolui muito rápido. De 3 em 3 anos tem mudança. Então a gente não consegue pensar muito para frente, não. Mas assim, qualquer empresa tem 3 caminhos, né? Todo mundo sabe, todo empreendedor. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar, né? A última opção eu não penso muito porque, igual eu te falei, eu sou uma pessoa que vem de baixo. Então, se tiver ali 100 clientes, para mim, eu tô lá e vou tocar do mesmo jeito, entendeu? Uma opção que tem é dela ser vendida, porque hoje o mercado está muito aquecido e grandes empresas estão comprando as menores, né, para pegar a operação delas, né? Porque hoje não tem cliente mais, né? Todo mundo já tem internet em casa. Então hoje é o que eles falam de rouba-monte, né? Um roubando o outro, que é uma coisa difícil. Então por isso que a gente tem que manter um bom relacionamento com o cliente para ele não ir embora. Mas eu não vejo assim, não tem esse pensamento para frente. Eu penso no hoje, entendeu? Pode ser que a empresa, não sei se minha filha vai querer tocar isso, né? Não sei se vai dar tempo também de chegar nela, porque esse é um mercado que muda muito. Mas pode acontecer dela ser vendida, né? De algum grupo maior querer comprar. Porque é uma empresa ali que começou com nada e hoje ela vale alguns milhões. Então, pra gente, às vezes pode querer vender. Você falou uma coisa interessante aí, entrevistando um personagem, eu não lembro se foi o Grossi, acho que foi o Grossi. Nós conversamos com um psicólogo aqui, ele falou uma coisa interessante, e nesse bate-papo fluiu sobre o futuro. E o futuro nada mais é do que o agora. O agora. E de fato é isso mesmo, porque você está construindo o seu negócio agora e você está projetando. Então, mesmo que você pense em algo que possa dar ou não pense em nada, fazendo uma construção sólida, mantendo um negócio firme, batalhando, trabalhando duro, você está construindo uma empresa que futuramente se mantém no mercado, né? Agora, outra coisa que me chamou a atenção, quando você fala que não pensa na terceira opção, quebrar. Você acha que o fator da positividade, do pensamento positivo, isso fez parte da sua jornada? Você chegou assim, o tempo todo que você teve nessa luta, nessa construção da Conectiva, você nunca pensou que pudesse dar tudo errado? Que pudesse... Na internet pode falar que pode dar problema, para não poder, porque eu não posso falar da merda, né? Não pode usar isso não. Eu sempre fui muito positivo e muito realista, né? Como eu queria muito aquilo, então eu não pensava em dar errado. Sim. Eu pensava sempre em dar certo. E eu fazia de tudo para dar certo. Mas eu sei que era um risco que eu estava correndo, porque eu sei que a maioria das empresas, né, dali, acho que 5 anos, a maioria quebra. Então, é uma média assim, né? Não sei se é 5, acho que é 5. 5 anos, isso mesmo. Hoje a gente já está com 22, né? Então já passou um pouquinho. Tem um amigo Chiquinho ali do outro lado, a média dele é 5 anos. Tem 5 anos que dá baixo no CNPJ, faz outro novo. Pois é. A vida dele tem sido essa. A média dele é diferente. Então eu não pensava em quebrar, não. Pensava em que ia dar certo de alguma forma. Mas não na proporção que chegou, né? A proporção que chegou para mim, nem sonho eu pensava. E eu achei legal quando você fala também que as empresas que você bateu na porta pedindo oportunidade hoje são seus grandes parceiros. Será que alguns gestores lembram disso? Não. Não, né? Não, porque eu não cheguei a conversar com eles, né? Isso foi uma ironia do destino mesmo, que essas empresas vieram a ser clientes e muitos estão até hoje. Grandes empresas, né? Da região lá. Que legal. Eu lembro uma cena engraçada que ocorreu comigo. Eu vendi coxinha uma época, né? E eu bati na porta de uma madeireira, a moça me tratou super mal lá e tal. E aí eu falei, nossa, saí de lá triste. Aí tem uns 5 anos, né? Que passaram, eu precisei de comprar madeira. Aí fui lá. Cheguei lá e lembrei que foi aquela loja que eu fui maltratado. Pois é. E falei assim, agora é minha hora, né? E só que eu não consegui comprar madeira lá, não, tá muito caro. Comprei outro lugar. Comprou outro lugar. Não deu pra vingar, pra fazer nada do tipo, né, esnobar. Mas enfim, a vida é assim mesmo, né? Eu quis fazer essa brincadeira, que realmente aconteceu isso, mas pra mostrar que a vida é essa roda gigante, que hoje você tá bem sucedido com o seu negócio, mantendo
pelo pouco que eu já te conheço aqui, mantendo o perfil de simplicidade, de humildade, entendendo que se recuar for necessário, não tem problema, né? Que o dinheiro faz parte da jornada, mas não é o propósito. Eu acho que o segredo da vida é esse mesmo, né, Ângelo? Como você passou por processo de saúde, de luta, né, para manter a saúde. Se a gente respirar de forma tranquila assim, tudo na vida tende a dar certo. Que seja o negócio, que seja o relacionamento, relação de pai e filho, é tudo assim, né? Empreender é um risco, né? A gente tem um risco, a gente corre. A nossa função é correr risco. Né? A gente, como empresário, a gente tem que correr de todas as formas. Riscos tributários, fiscais, trabalhistas. A gente é o cara que vai lá no banco, pega empréstimo, não sabe se vai pagar. Então, corre o risco da gente voltar para o zero, né? Mas pode correr o risco também de dar certo. No passado da Conectiva, você teve que fazer empréstimo assim com esse risco? Coloquei empréstimo lá, coloquei o nome do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, e todo mundo como garantia lá. Mesmo? E todo mundo topou, ficou meio assim? Meu Deus do céu. Ficava meio assim, mas esse ano não é normal, não? Até hoje eu faço isso, só que hoje eu faço de uma forma mais calculada, né? E na proporção maior. Só que hoje a gente tem patrimônio para dar de garantia, então é diferente, né? Uhum. Mas até hoje eu faço essas movimentações, uso o nome deles. Mas porque no passado você não tinha noção, né? Mas tinha um sonho, tinha um projeto dentro. Agora, outra coisa também que nesse bate-papo me chamou a atenção foi que você frisou no final que não teve CLT, não teve carteira assinada. Nunca. Eu acho o seguinte, que isso te manteve no seu propósito, no foco, né? Porque você sempre quis ser dono do seu nariz, vamos dizer assim, no sentido de eu vou chegar em algum lugar, eu sou chefe, eu sou dono do meu horário, e não foi por questão de não trabalhar muito, né? Foi por questão de ter a determinação do que é seu, né? O que esse pessoal fala hoje, esses gurus de internet aí, né? Tem um monte. Nossa Senhora. Que o sistema, ele foi, querendo ou não, ele foi desenhado para dar errado, né, Pablo? É uma coisa estranha de falar, mas é isso. Ninguém ensina a gente a empreender. Ninguém ensina a gente que a gente pode ganhar mais. Eles querem que a gente fique preso neles ali, né? Então, eu, assim, naquela época eu já tinha percebido isso, por incrível que pareça. E eu queria empreender para mim ter uma condição melhor, né? Dar uma condição melhor para minha família, porque eu sabia que, como empregado, eu não ia conseguir chegar muito longe. E eu tinha já essa percepção e nunca tive vontade de ser CLT. Nunca tive vontade de ser CLT porque eu tinha um sonho de empreender. E conseguiu chegar lá. Consegui chegar lá. Esse projeto da associação que vocês têm aí já quase em prática, vai ter também algo relacionado ao empreendedorismo? Porque eu acho que isso falta na grade. Você falou uma coisa interessante. Falta na grade de ensino. Quando eu fui colocar meu filho numa escolinha, eu escolhi uma escola que eu fiz a escolha para levá-lo, até chama Instituto Tesla, o nome até é forte, já pretende ter na grade dela empreendedorismo para crianças. Eu achei aquilo genial, sensacional. Isso falta para nossa geração. A gente pretende colocar, assim, cursos lá de empreendedorismo, vários cursos até que a gente pretende colocar e voltar também para o esporte. Legal. Né? Para o esporte, futebol, né? A gente tem esse... Era um sonho da minha esposa, né? Que a gente tem também... Já tem nome a associação? Pode falar? Tem, Associação Geraldo Jesus Silva, que é o nome do pai dela. Legal. Que ele que tinha esse sonho, né? Que chique. E ela tá dando sequência. E a gente vai ter ali os cursos, né, de informática, e dentro desses cursos a gente vai colocar vários outros, né? Esse de empreendedorismo é um. Eu acho que isso vai valer a pena demais, vai ser muito importante. Porque o jovem pode ter a oportunidade de errar antes do momento. Eu fui aprender empreendedorismo na faculdade. Pois é. Então, olha só, se eu tivesse a oportunidade... Olha que eu empreendi no passado. Eu tinha um negócio que eu vendia moto, eu cheguei a ter 15 lojas de moto na época de financiamento, mas sem muito conhecimento e conceito que depois, no curso, eu fui aprender. Eu acho que vocês vão conseguir levar esses jovens a oportunidade de ter a chance de errar no momento certo. Sim. Que errar quando tá lá igual você errou é mais caro, né? É mais caro. É mais caro. Ô, Ângelo, nós estamos indo para a reta final do nosso podcast, mas eu quero que você pense aí numa mensagem final para as pessoas, né? Claro, contextualizando tudo que você falou, mas para as pessoas no geral, embora tenhamos falado coisas parecidas aqui,
mas para que elas tenham, quem quer empreender de fato, o que elas precisam fazer. O primeiro passo é importante, mas talvez acreditar no seu propósito é importante. Pensa pra gente uma mensagem final para que a gente possa construir isso nas pessoas e trazer sua história como exemplo. Mas antes, deixa eu agradecer o povo que nos assiste aqui. Para você que nos acompanha, quero mais uma vez agradecer a sua audiência. Você que assistiu até aqui, dê um joinha. Comente aqui também, é importante o que você achou desse conteúdo. É importantíssimo saber a sua opinião. E claro, você que está aqui, que acabou caindo talvez sem querer nesse vídeo, prazer, Pablo Thiago. Eu estou aqui com Ângelo Júnior. Não tem que falar o sobrenome difícil, né? Ângelo Pasque. Ângelo Pasque Júnior, o cara da Conectiva Internet. Bom, siga aí, aliás, se inscreva no canal, eu confundo muito com o Instagram, né? Se inscreva no nosso canal, participe conosco, que toda semana tem episódio novo. Inclusive o Ângelo falou um pouco da história, da trajetória de vida dele. Eu quero já te convidar, viu, Ângelo? Para você participar conosco aqui de um outro episódio, que aí nós vamos tratar só da Conectiva, topa? Top. Vamos falar da Conectiva Internet, porque aí a gente consegue mostrar para as pessoas também, na prática, o que a Conectiva faz. Fazer um jabá da sua empresa também, que é importante, né? Com certeza. Mas mostrar na prática, eu já te adianto e convido você para um próximo episódio. Mas para encerrar, uma mensagem que seja para as pessoas, para que elas possam acreditar nos sonhos delas. Olhando para aquela câmera ali, ó. Então, o que eu tenho a dizer para elas é que se elas têm vontade, se elas têm um sonho, né, que elas corram atrás desse sonho, não desistam. Para empreender, primeira coisa, coragem, né? Sem coragem não adianta. Tem que aguentar a porrada, tem que aguentar humilhação, tem que aguentar um monte de coisa. Ter persistência, resiliência e não desistir, né? Ter fé em Deus porque para empreender não é qualquer um, tem que ter o perfil, né? E tem que correr risco, tem que ter disposto a correr risco. Então, essa é a mensagem que eu deixo para essas pessoas. É isso aí. Olha, quero mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer mesmo que pôde compartilhar conosco um pouco da sua história e acredito que vai inspirar muita gente e é uma boa história. Aqui, esse palco aqui do De Frente Comigo, eu gosto disso, sabe? Independentemente de qualquer coisa, a história de cada um, ela é valiosa. A sua história é valiosa para sua família, para os seus amigos, para a gente e com certeza toca alguém que nos assiste. Que seja neste momento, seja daqui a pouco, seja daqui a muitos anos, que isso vai ficar aí gravado e eternizado. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. Amém. Sucesso na Conectiva Internet. E é isso, né? Obrigado, viu? Obrigado você. Meu povo, é isso aí. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Vou ficando por aqui, mas se lembre sempre, ó, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.